Fala galera, aqui quem fala é Alan Rodrigues. Nessa segunda aula eu vou te ensinar a como configurar os materiais dessa cena. Vamos lá. Primeiramente, vamos procurar aqui um seletor de cores no SketchUp. Daí vamos aplicar por partes esses materiais. Selecionar aqui, pegar a cor vermelha. Daí eu vou renomear esse material com o nome Paredes. Em seguida, vou pegar aqui um material, vou pegar aqui o rodapé. Vou selecionar todo e vou aplicar o material, vou colocar aqui o nome rodapé. Mesma coisa eu vou fazer com os materiais que serão aplicados em outras partes, como no piso, porcelanato. E daí aqui no espelho eu vou aplicar já ele com a cor preta. Todos os materiais que forem vidro, metal ou espelho, eles sempre vão ser feitos na cor preta. Então já é importante aplicar. Se puder aplicar na cor correta, já aplica logo. Porém, para não confundir, na hora de selecionar o material, eu vou selecionar outra cor aqui para o perfil de alumínio. E vou aplicar aqui também um material no forro, para a gente evitar estouros de luz no material que fica branco 100%. E por último aqui, uma cor nessa parede, que vai ser feito outro material aqui, vou chamar ele de tijolinho. Esse é o material que vamos aplicar nessa parede. E vou copiar aqui o material do rodapé e aplicar nas portas. A gente vai fazer a mesma configuração para eles. É importante você aplicar o material diretamente na face, ao invés de aplicar no grupo, por exemplo, porque se você não aplicar na face, ele não tem uma aderência 100%. Então, se você aplicar um outro material por cima, pode ser que acabe substituindo o material sem querer. Aplicar aqui também um material de inox. Pronto, com a cena aqui já toda colorida, os materiais todos aplicados. Vou transformar isso aqui num componente. Pronto, a cena está aqui já toda colorida. Então vamos começar aqui a aplicação dos materiais e das texturas para deixar esses materiais com características físicas reais. Então vamos começar aqui pela porta e pelos rodapés. Seleciona eles. Vamos abrir aqui a Set Editor. Colocar aqui a cor branca. Porém, ele não vai ser 100% branco, eu vou baixar aqui um pouquinho. Vou puxar essa cor aqui para o Color Picker. Fechar aqui. Aqui em reflexo, eu vou subir o nível de reflexo até o total. E em Reflection Glossiness eu vou colocar 0,8. Vai ficar uma laca fosca, tanto no rodapé quanto nas portas. Continuando a configuração desse tipo de material com reflexo, vamos configurar aqui a laca do mobiliário e do painel. No mobiliário eu vou fazer uma laca com brilho e no painel uma laca fosca. Aqui eu vou pegar, já tenho aqui as cores prontas. Observa o RGB que está na tela, daí você pode fazer igual. Então vou pegar aqui esse bege mais escuro para o móvel de baixo. E vou pegar o bege mais claro para o painel.
Agora eu vou aqui em Reflection, subir o reflexo total. No painel eu vou colocar 0,8. Vou capturar aqui o mobiliário, vou botar aqui reflexo. E aqui no Glossiness eu vou colocar 0,95. Você fazer com que ele fique com brilho, mas que esse brilho não fique com uma nitidez 100%, como se fosse um material espelhado. Em seguida vamos aqui para o espelho. Selecionar aqui. O espelho é bem simples de configurar. Basta você subir totalmente o reflexo e desmarcar o campo Fresnel. Daí ele já vai dar a característica de espelho. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o perfil de alumínio. Vamos selecionar ele. Diffuse preto, como é um metal. Então sobe 100% do reflexo, desmarca o Fresnel. Só que diferente do espelho, nós vamos colocar aqui 0,7 no Reflection Glossiness para deixar ele com material, para deixar esse material com aparência fosca. Feito isso, a parte do mobiliário já está configurada. Vamos agora aqui para parede. Selecionar aqui parede. Vou abrir aqui o Asset Editor. E daí aqui em paredes nós vamos fazer nós vamos usar um truque que eu uso para poder fazer o mapeamento do bump e usar qualquer coloração no material da parede. Então vamos adicionar aqui uma camada Diffuse. Nessa camada nós vamos adicionar uma textura que tenha relação com o bump que nós vamos usar. Vamos aqui procurar aqui pintura de parede. Essas texturas são apenas prévias dos materiais, porém elas têm algumas manchas para poder ter uma relação com esse bump. Eu vou selecionar aqui esse pintura de parede bege. Porém, essa não vai ser minha cor final no material. Ele está aqui na prévia, aparecendo desse jeito. Porém, eu vou abrir aqui o Opacity e vou colocar aqui em 0. No momento que eu faço isso, eu torno essa textura inutilizável e o que vai valer realmente vai ser a coloração que eu aplicar aqui. Então, a cor que eu aplicar nessa textura, a cor que eu aplicar aqui nesse campo de Diffuse é a cor que vai valer para o render final. Então vamos lá no Bump, selecionar aqui Bitmap, daí vamos carregar essa textura aqui. Em seguida vamos reduzir aqui o amount do Bump, para ele ficar com menos força, para o efeito ficar mais suave. Pronto, feito isso, já está pronto o material da parede. Eu vou selecionar aqui, vou reduzir um pouco aqui da saturação para deixar esse material com menos força na cor, deixar ele mais neutro. Já tá ótimo. Agora eu vou configurar o piso. Esse piso eu vou fazer ele de maneira totalmente procedural. Então eu vou selecionar aqui, ó, clicar nesse slot e vou procurar a opção Tiles. Tiles ele vai servir para fazer tanto porcelanato quanto cerâmica ou pastilha. Ele já vem com 4 subdivisões. Se você mudar aqui o Color Variance, ele vai fazer uma randomização nas cores, na cor que você determinar aqui no Color Tile. Então, seja lá qual for a cor que você coloque aqui, ele vai fazer várias combinações de cores. Nós vamos usar aqui o branco. Lembrando que nunca é o branco 100%. Não vamos usar a variação de cores. Vou deixar ele aqui em 0. E aqui em Horizontal Count vou colocar 1 e 1 no Vertical Count também, para deixar ele com apenas um quadro aqui. Ele não vai ter mais a variação de 4 por 4. Aqui o Mortar,
se refere ao rejunte. Então eu vou deixar esse morta aqui um pouco menos cinza, um pouquinho mais para o branco, para ele quase não aparecer. E daí vamos aqui, ó, colocar no lugar de 0,5, 0,2, para reduzir a espessura desse rejunte. Feito isso, vamos voltar aqui, clicar com direito e vamos dar um copy. Vamos aqui no bump, paste as copy, clicando com direito. Vamos abrir o slot. Dessa vez eu vou vir aqui no Mortar Color, clicando de volta aqui, ele já mostra o rejunte. Eu vou copiar essa configuração que foi feita e vou adicionar ela aqui no reflexo. Subir aqui o nível do reflexo e vou modificar o glossiness para 0,95 também, igual eu fiz com a laca, para ele não ficar um reflexo de 100%. Porém eu estou achando esse porcelanato muito branco, eu vou dar uma reduzida aqui no Color Tile, para ele não ficar refletindo muita luz, certo? Então vamos fechar aqui. E agora eu vou capturar aqui o material dessa parede, vou fazer o tijolinho, porém eu vou fazer ele usando a mesma técnica que eu fiz com a parede. Lembrando que a parede, tanto a parede quanto o piso, elas precisam de modificação no tamanho depois. Então vou botar aqui 1 na parede e vou botar 0,90 no piso e vou mapear esse piso como se eu estivesse fazendo a paginação, definindo aqui o ponto de origem dele. Então vou colocar aqui para o canto, vou dar Enter. Pronto, feito isso, vamos aqui para a parede, abrir aqui o Asset Editor, vou adicionar aqui mais uma diffuse, e aqui nesse primeiro diffuse eu vou adicionar a textura de tijolinho que eu vou usar. Vou voltar aqui, eu não tenho essa textura branca, porém eu gosto muito de usar essa textura, ela tem uma qualidade boa para utilizar, e eu posso usar uma técnica de modificação de cor, a mesma que eu fiz com o material da parede, para usar esse tijolinho sem precisar editar ele num programa externo. Então selecionei ele aqui, vou voltar, ele está aparecendo aqui com a cor natural, porém vamos aqui para o Opacity, colocar em 0. Pronto, notem que já retomou aqui a cor que está natural aqui no meu diffuse. Então vamos aqui no Bump, selecionar aqui o slot, bitmap, vamos aqui o bricks, o bump, e vou voltar aqui também. E aí daí ele já começou a aparecer o rejunte e as deformidades da pedra no material. Porém, isso não é suficiente para esse tipo de material, então vamos adicionar aqui um atributo, displacement. Vamos acionar o displacement e copiar aqui esse texture slot para baixo. Colocar aqui Paste as Copy, seleciona ele com direito, Wrapping, Color Correction. Aqui em Color Correction nós vamos aqui em Brightness and Contrast, daí vamos subir o contraste. E vamos subir também o brilho. Ele vai ficar com essa aparência. Daí vamos retornar aqui e colocar o Amount em 0,1. Pronto, feito isso, vamos aqui no Diffuse e modificar essa cor, colocando aqui um branco um pouquinho mais suave. Pronto. Agora você já consegue ver como está ficando esse material. Então vamos para o próximo passo, que é
verificar e configurar os materiais que estavam na cena anteriormente, porque acontece muitas vezes de você baixar um bloco do 3D Warehouse e daí esse bloco não vem com a textura configurada, ou vem configurado, mas a textura acaba se perdendo devido a mudanças do endereço do caminho dessa textura, e daí você tem que repor essa textura para poder o material funcionar corretamente. Vamos começar aqui pelas luminárias. No caso ela está sem textura, eu vou abrir aqui e vou adicionar um material emissivo para simular a luz acesa. Eu vou copiar aqui uma cor, colocar aqui Light e vou aplicar ela tanto nessa luminária quanto nos spots. Vou aumentar aqui um pouquinho só. E vou aplicar também um material de espelho no bulbo desse spot. Isso vai ajudar a criar um efeito de luz bacana nele. Eu já fiz alguns testes com esse tipo de configuração. E em todas elas eu consegui um resultado bem interessante, colocando o espelho no bulbo da luminária também. Ele se comporta muito bem usando o efeito Lens Flare. E daí vamos agora abrir aqui o Asset Editor. Deixa eu capturar o material. E aí vamos adicionar aqui um Emissive. Vou colocar aqui Intensity 20. E a cor nós vamos colocar essa cor salmão que foi utilizada nas luminárias. Feito isso, fecha aqui. Vamos abrir aqui a televisão e aplicar um Emissive também nessa tela para simular ela ligada. Eu vou selecionar aqui o material da tela de TV, vamos no Asset Editor, vou adicionar aqui Emissive. Daí vamos selecionar aqui Bitmap, clicando no slot, Bitmap, Texturas, Efeitos Luminosos. Vamos selecionar aqui uma textura. Eu vou colocar todas essas texturas que a gente está usando numa pasta compactada para vocês poderem baixar elas e utilizarem aí acompanhando a aula também. Aqui na intensidade eu vou colocar 2 e vou puxar esse Emissive para baixo da camada Reflection. Feito isso, vou posicionar ele aqui de frente. Com a tela selecionada eu vou clicar aqui em Triplanar Projection para ele ocupar todo o espaço da tela. Agora eu vou sair aqui do modelo. Vou verificar o material dos quadros. É importante você verificar também se os materiais não estão aplicados na camada, não estão aplicados na face invertida. Isso pode interferir no resultado final. Então, vou copiar aqui esse material, ele está aplicado na face invertida, então vou modificar isso para evitar que saia algum problema futuro no render. Vou editar esse grupo, inverter as faces, vou aplicar aqui e daí vou usar o Triplanar Projection para reproduzir aqui também no quadro o mesmo efeito que eu fiz na televisão. O mesmo eu vou fazer aqui com esse quadro. Vamos verificar aqui o material dele. Está aplicado na face azul, então vamos modificar aqui, revertendo a face, aplicando a textura e usando o triplanar também para ajustar a imagem no quadro todo. Pronto, feito isso, vamos verificar a textura do sofá e do tapete. O sofá está sem o material, não está com o material configurado, então vamos fazer da seguinte forma: vamos acrescentar aqui uma camada reflexo. Aqui nessa camada reflection vamos colocar 0,3, marcar a opção Fresnel. Em seguida vamos copiar esse slot dessa textura
para um bump. Vamos adicionar aqui o atributo bump. Daí vamos copiar aqui, ó, a camada para o bump. Paste copy. Clica com direito, Wrapping Color Correction. Puxar aqui para o bump. Paste copy. Seleciona esse material, ele já está com Color Correction. Então vamos aqui apenas, ó, remover a saturação. Mudar aqui de Gamma para Brightness Contrast. E daí vamos aumentar o contraste desse material para que apareça aí a fibra do tecido. E reduzir aqui um pouquinho do brilho também. Feito isso, vamos voltar aqui. Selecionar o material do tapete. Daí observe que o material do tapete não está exatamente como está na cena. Então vamos fazer o seguinte, vamos recarregar essa textura, clicando aqui no slot. Vou voltar aqui em textura, aqui em tecidos, e vamos recarregar a textura desse tapete. Feito isso, vamos abrir aqui o bump. Vamos recarregar essa textura no bump também. Porém aqui no bump nós vamos mudar para Color Correction, para poder criar o efeito do bump. Então vamos aqui aumentar o contraste, reduzir o brilho, para ele poder aparecer a fibra do tecido. Feito isso, nós vamos voltar aqui no material. Daí já podemos verificar o material do tapete e o do sofá. Ambos já estão configurados. Verificar aqui o material do Two-Sided Material. Material Lamp 2 também está saindo de maneira estranha. Então vamos buscar aqui Lamp 2. Vamos selecionar esse material e vamos modificar a textura dele também. Adicionar aqui a mesma textura do tapete. Aí vamos capturar o material de volta para ver como ficou. Pronto, o material já está se comportando de maneira correta. Agora vamos dar uma verificada breve nos outros materiais antes de renderizar. Vamos adicionar aqui um reflexo nessa escultura. Vamos configurar aqui por último esse quadro. Colocar aqui um pouquinho de reflexo. E feito isso, vamos selecionar aqui um ângulo para renderizar essa cena. Esse ângulo ainda não é o ângulo final. Vou modificar aqui. Lembrando de aumentar a textura do tijolinho. É importante nunca esquecer de modificar as texturas. Vou salvar essa cena. Você pode salvar a cena indo em View Animation, Add Scene, ou você pode ter um atalho para renderizar essa cena. Vamos abrir aqui o Asset Editor, clicar aqui na engrenagem, em Render Output eu vou reduzir a resolução dessa cena, porque é apenas um teste de render para a gente ver como está ficando, então eu não preciso de uma resolução muito alta. E vou marcar aqui o Safe Frame, para enquadrar minha cena dentro dessa parte, dessas abas pretas, para fazer o enquadramento dela. Vamos selecionar aqui a opção de render. Primeiro é importante salvar o arquivo, então vamos salvar aqui. Terminou de salvar, vamos clicar aqui em render e ver como é que fica o resultado final disso. Pronto, galera, o render chegou no final.
Daí a gente já consegue ver como ficou aqui a configuração que foi feita nos materiais. Já dá pra ver aqui o tijolinho com aparência bem rústica. O tecido do sofá já ficou com uma aparência bem interessante também. Daí, através dessa prévia, a gente consegue ver o que precisa fazer de ajustes para o render final ter um resultado bastante satisfatório. Então, na aula de amanhã, vamos fazer esses ajustes e vamos aprender a configurar o render usando o Asset Editor, modificando as configurações que tem nele para conseguir um resultado sem ruídos, sem esses pontinhos brancos e com uma marcação melhor de sombras e arestas. Te vejo na próxima aula. Um abraço!